Brasileiros e brasileiras, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Quem tem a alegria, o prazer de vos cumprimentar com esta maravilhosa paz é o pastor missionário Manuel Jerônimo. Nesta noite eu tenho um assunto interessantíssimo para tratar com vocês. É o que é heresia. Você já ouviu falar de heresia? O que é heresia? Você sabe o que é heresia? O seu líder da sua igreja onde você congrega já tratou desse assunto heresia. Então, nesta noite, nós vamos tratar desse assunto porque ele é importante e presta atenção, meu amado ouvinte, e aquele que me vê. Ele é importante porque isso também implica na sua salvação, implica no dia do arrebatamento da igreja. Se você vai estar presente no arrebatamento, se você não vai estar presente, se você vai estar nesta primeira ressurreição, caso você não esteja vivo na ocasião da volta de Cristo, e você não estando vivo, e não estando preparado naquelas condições que Jesus requer de cada um de nós, então você ficará para a segunda oportunidade. Mas tem uma segunda oportunidade, sim, é a segunda ressurreição. Se você não ressuscitou na primeira, junto com aqueles que foram transformados e subiram com Jesus, então você ficou para a segunda ressurreição. Esta segunda ressurreição, ela certamente é um julgamento. Todos que estão sobre o pó da terra não ficarão mais para uma terceira ressurreição, porque não existe só até a segunda. Então, meu prezado e querido ouvinte, esse assunto heresia tem tudo a ver com o seu futuro, com o arrebatamento, tem tudo a ver com a sua salvação. É importante você atinar, conhecer, discernir e, sobretudo, tomar uma posição. Não basta você ouvir e falar que ensinamento, ruim ou bom, você vai fazer seu julgamento. E você não tomar uma posição. Você terá que tomar uma posição, você não pode ficar em cima do muro, porque este assunto diz respeito à sua salvação. Então não adianta você ouvir e ficar por isso mesmo. Então eu vou tratar nesta noite, de heresia. Aí eu começo perguntando, você sabe o que é uma heresia? Já lhe ensinaram o que é uma heresia? Então eu vou dar aqui um pequeno conceito e depois, evidentemente, ao longo da palavra, nós vamos explicitando um pouco melhor. Heresia é quando alguém ensina uma doutrina ou cria um costume contrário ao sistema da doutrina bíblica. Entendeu? Tudo aquilo que for contrário ao sistema da doutrina bíblica, pregada pelos apóstolos, principalmente pelos apóstolos, não pregada por Jesus, por que eu disse principalmente? Porque Jesus não abriu a igreja, Jesus não fundou a igreja, a igreja é fundada nele, mas os apóstolos e discípulos tiveram a dura incumbência de fundar, de criar a igreja do Senhor Jesus. Então, aquilo que eles ensinaram em suas cartas, no Atos dos Apóstolos, aquilo tudo é válido quando eles estavam se referindo às doutrinas para estabelecimento da igreja. Então, tudo aquilo que é contrário aos ensinamentos da Bíblia no Novo Testamento, criado nos Atos, nas cartas, no Atos dos Apóstolos e nas cartas apostólicas, que for contrário ao ensinamento dos apóstolos, é uma heresia. Aí você fala, mas onde está o paradigma? Isso, você tem que saber onde está o paradigma
Para você hoje saber se a igreja onde você está congregando é herético ou não, se é uma heresia ou não, você tem que conhecer o paradigma daquela igreja, daquela doutrina, daquele ensinamento. E qual é o paradigma? O paradigma que todos temos para fundar uma doutrina, para criar uma doutrina, é o fundamento dos apóstolos. O que vier fora desses ensinamentos dos apóstolos é heresia. Tudo aquilo que contraria o ensinamento dos apóstolos, que não bate com os ensinamentos dos apóstolos, é heresia. Aí que está o problema dos dias de hoje. Todas essas manifestações religiosas, cada um com um destino, cada um com uma atitude, cada um criando um costume, criando uma doutrina, ensinando coisas. Aí que está o problema. A igreja do Senhor Jesus, ela é uma só. Em qualquer parte do mundo, onde quer que ele esteja, ela é uma só. E o ensinamento é um só. Não pode haver divergência no ensinamento, porque a igreja é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E que foi que Paulo, o grande Paulo, o apóstolo Paulo, disse a respeito da heresia? Disse assim, ó, Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas, disse ele, Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Está ouvindo esta palavra? Disse ele, ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além daquele que vos temos anunciado, seja considerado anátema, ou seja, não tem valor. É apócrifo. É um ensinamento que não preenche as condições daquilo que o Senhor Jesus exige de cada um de nós. Então, sim, mas por que eu disse que aqui é o paradigma? Porque foi Paulo quem disse. Vale esta palavra, ele pegou a parte pelo todo. Os outros apóstolos, todos que doutrinaram a obra de Deus, não contradisseram, não pode haver contradição de uma palavra dessa. Aí, mas em que? Aí vamos entrar em detalhes. Mas em que ele disse, ainda que anuncie outro? Então veja bem, qual foi o evangelho que eles pregaram? Presta atenção, amado. Mas presta atenção. Olhe, foi o seguinte, eles batizaram, a primeira coisa foi o batismo. Como foi o batismo dos apóstolos? Quando convertidos, chegou a eles para serem batizados, que forma eles usaram? Está aqui, ó, no capítulo 2, verso 38 do livro de Atos. 2:38 do livro de Atos. Eu vou ler para você entender essa parte que é muito interessante. Eu disse que a heresia tem tudo a ver com a sua salvação. Mas por quê? Porque temos que seguir os ensinamentos dos apóstolos. Olha, disse ele aqui, disse-lhe Pedro, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. De que forma foi o seu batismo? Quando esta pessoa que ele batizou levou as águas, quais foram as palavras que ele disse no momento que antecedeu o seu sepultamento nas águas? Quais foram as palavras que ele disse? Foram estas. Ele batizou no nome de Jesus você? Atos 2:38. 8:16. Vamos ver, o segundo batismo diz assim, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Isso aqui foi um grupo em Samaria, onde Pedro foi lá pregar a palavra de Deus, e lá encontrou um grupo de pessoas que já eram batizados, e ele perguntou, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Nem sabemos que há isto. Não temos conhecimento.
Aí ele disse, pregando-lhes o batismo com o Espírito Santo, porque eles somente eram batizados no nome de Jesus. Então, veja bem, já são duas formas batismais. Vamos para a terceira, Atos 10, 48. E mandou que fossem Pedro pregando ao povo lá de Cornélio, e eles se convertendo, pediram que queriam ser batizados, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com ele por algum tempo. Olha, está vendo? Terceiro batismo. Ainda tem aqui 19:5. Paulo encontrou um grupo de pessoas que eram da mensagem de Apolo. Tinha conhecido a mensagem de Apolo e de João Evangelista. Mas João Batista batizava o nome de quem? Não, de ninguém, porque ele era o batizador. Ele veio para batizar. Agora, ele a batizava e dizia, após mim vem um outro. Este sim, é tudo no nome dele que tem que ser feito. Eu não vou aqui entrar em minúcias, porque você conhece. Aí Paulo encontrou um grupo de irmãos que já eram crentes batizados. Mas de que forma? No batismo de João. Só que João era transitório. João batizou, quando surgiu Jesus, a quem ele anunciava que após ele viria, todos aqueles crentes que houveram crido na mensagem de João teriam forçosamente ter se identificado e se unido ao grupo de Jesus. Você se lembra daquele crente que eles encontraram, os discípulos, encontraram ele expulsando o demônio? Senhor, ali tem um que está no teu nome expulsando o demônio e fazendo não sei o quê, e não te segue, não está aqui conosco. Quer que a gente vá lá e manda ele se calar? Aí Jesus disse, não. Quem não é contra nós é por nós. Deixa ele para lá, ele vai fazendo a obra dele. E os anabatistas? Você já ouviu falar dos anabatistas? Surgiram deste homem, que são discípulos, que foram discípulos. Mais tarde, os anabatistas tornaram-se em muitas outras igrejas, mais tarde, ao longo do tempo. Mas lá no comecinho, eles não se uniram aos apóstolos e correram paralelo. E daí? É um outro evangelho? Se é um outro evangelho, e Paulo disse, se alguém vos pregar um outro evangelho, além daquele que vos temos anunciado, seja considerado anátema, ou seja, sem valor. Prezado e amado irmão, cuide de você mesmo. Olha aqui, Atos 19:5. Ele perguntou, mas Paulo perguntou, então em quem sois batizados? Então eles disseram, no batismo de João. Que era aquele lá no Jordão. João levava as pessoas pelo Jordão, pregava por ali, naquelas cercanias. Eu estive lá e as pessoas criam e ele batizava. Mas chegava lá e batismo para arrependimento, dizendo que após ele viria o verdadeiro batizador, em nome de quem devia ser batizadas as pessoas. Aí ele remata aqui, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E eram todos uns 12 rapazes, varões, homens. Eram uns 12. Então veja bem, tem essas 4 formas batismais, feitas pelos apóstolos, sobre a ordenança de Jesus. Quando eles foram batizados em nome de Jesus, eles estavam cumprindo a determinação de Jesus, lá em Mateus 28, 19, 16, 15, 16 de Marcos. Ele disse, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha para mim, prezado amado. Pai é nome? Não, Pai não é nome. Pai é um adjetivo que você alcança quando você for pai de um filho. Filho é nome? De igual modo, não. Filho é porque nasceu, todos nós somos filhos. Eu sou filho, você também é. E o Espírito Santo? Espírito Santo é o adjetivo do Espírito Santo de Deus. Mas são adjetivos. Mas o Pai tem um nome. Jesus não mandou repetir só essas mesmas palavras. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Ele mandou que batizasse em nome do Pai. E Pai tem um nome. O meu nome, por exemplo, é Manuel
Eu sou pai, o seu também, você tem um nome. Ele pediu que citasse o nome. E ele falou para quem? Para judeus. Os judeus creem mais que um Deus. Nunca creram, mesmo porque não existe mais que um Deus. Essa doutrina chamada doutrina da Trindade é de inspiração da Mesopotâmia, de inspiração da Grécia, de inspiração de Roma, devido aos totens, os muitos deuses que eram cultuados naquelas nações, no Egito, aquelas nações totalmente voltadas para a idolatria, que naquele tempo sequer eles não tinham uma Bíblia em mãos. A Bíblia foi escrita, o Velho Testamento, grande parte, foi escrito por Moisés, o Pentateuco, lá no deserto, quando saiu do Sinai. Recebeu a ordenança de Deus, começou a escrever os primeiros livros, depois os demais. Ao longo do tempo da jornada de Israel, e depois que ele já estava como nação estabelecida lá no estado, na nação que Jesus tinha dado como herança, eles foram escrevendo aos poucos os livros e formaram 39 livros canônicos do Velho Testamento. Querido e prezado irmão, o judeu, Israel, nunca se manifestou para Israel, que é quem tinha a verdadeira religião. A verdadeira fé veio através de Abraão. E depois os patriarcas, depois de Israel como nação, estabeleceu um código, que era a Bíblia, a Torá. E nesse código, que era a Bíblia, a Torá, não tem lugar para 3 deuses, um só. E em toda a extensão da palavra de Deus, você vai ver. Então, Israel trouxe para nós, o judaísmo, trouxe para nós o sentido verdadeiro da religião. Quando Roma entrou em cena, com os concílios, e Roma teve a maior força porque ela tinha um imperador chamado Constantino, e esse foi a pessoa que puxou para que houvesse paz na igreja fundada por Paulo, lá em Roma, nos anos 66, nos anos 70, até os anos 70, é meio incerto esta cronologia, mas o que acontece? Aí quando essa igreja cresceu, lá já existia a igreja do paganismo. O paganismo já fazia seus cultos. Tinha o domingo, já era um dia dado totalmente em favor, em homenagem à deusa Solis, à deusa Mitra, que era a deusa dos romanos, que tinha esse dia especial, onde o povo romano dedicavam aquele dia em descanso e culto àquela deusa. Mas de quem eles aprenderam esse culto? A idolatria, uma deusa idolátrica. Onde aprenderam isso? É evidente que isso é inspiração de Satanás, não da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é limpa e clara. Há um só Deus, e esse Deus manifestou-se naquele corpo chamado Jesus, e por isso os apóstolos e discípulos, quando interrogados sobre o batismo, no nome que eles entenderam, quando Jesus deu aquela ordenança, batizando o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, eles sabiam que era o nome do Pai. E Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Não são 3, mas são um Deus. É um Deus manifestado em 3 ofícios. Pai, Filho e Espírito Santo. Isto é muito claro e, ao mesmo tempo, é coerente com os ensinos da igreja ou do judaísmo, que era quem tinha aonde Deus se manifestou. Nenhuma outra nação do mundo recebeu a manifestação de Deus, mas Israel sim. Deus escolheu como nação singular e pura para ser eternamente família, filhos. E hoje assim mudou, porque eles tinham essa condição, essa qualidade sobre condição de serem filhos eternos de Deus. Mas era sob condição, tinha que obedecer. Não obedecendo, então encerrou aquela história toda, aquela maravilhosa história de milagres, de bênçãos, de grandes acontecimentos. Então, a heresia é isso. É um ensinamento contrário à palavra de Deus.
É uma inovação que se faz contra a palavra de Deus. Na próxima postagens, além de falar mais um pouco sobre isso, nós vamos falar o que é seita. Mas nesse momento eu vou orar para você e na próxima postagem você vai receber esta palavra em nome de Jesus. Deus Santo e querido, abençoa os meus ouvintes que estão me vendo nesta hora. Que a tua mão bendita e santa toque em cada um. E que teu Espírito Santo adentre ao coração, a alma e revele a tua santa palavra para este amado irmão e ele fuja da sua heresia, onde ele está convivendo. Ensinamentos torpes, ensinamentos que não têm nada a ver com a palavra de Deus, não tem nenhum amparo, não tem paradigma nos ensinos dos apóstolos e nem de Jesus. Portanto, Senhor meu Deus, abençoa esta vida para que se livre disso. Em nome de Jesus, eu o abençoo para a glória de Deus. Amém.